Então como é que a mulher exerce essa sua função de ajudadora? Primeiro, submetendo-se, não procurando tomar a frente do homem. Interessante que essa questão de submissão muita gente não entende. As mulheres às vezes pensam que ser submissa é ser escrava, ser empregada. Não é esse o sentido de submissão. Como eu expliquei aqui, submissão é uma função auxiliar, de você ajudar o marido. Não é a função de escravidão. Então você precisa procurar se submeter a ele. Como assim? Não procurando tomar o lugar dele, exercer autoridade no lugar dele. A mulher precisa reconhecer a liderança do homem, respeitar essa liderança e, na medida do possível, seguir as orientações que o homem dá, que o homem procura dirigir a família. Ela tem que procurar obedecer a isso, ela tem que procurar seguir essas orientações na medida do possível. Ela tem que procurar reconhecer essa liderança dele, valorizá-lo como líder, ajudá-lo a exercer bem o seu papel. A gente vê que tem muitas famílias que às vezes o homem não sabe exercer esse papel de liderança. E aí o que a mulher faz? A mulher toma o lugar dele e começa a liderar em casa. E a mulher começa a tomar as decisões, começa a mandar, começa a dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, porque o homem é frouxo, é mole, não sabe exercer o seu papel. É o chamado barriga branca, como se diz, né, no Ceará. Então o homem acaba não exercendo o seu papel, a mulher vai lá e toma a posição, porque o homem não quer tomar a posição. Às vezes, numa necessidade, a mulher realmente tem que fazer isso. Mas ela tem que procurar sempre levar o homem, no seu papel de auxiliadora, ela tem que procurar levar o homem a exercer o seu papel. A dizer para ele, meu filho, você é o líder. Você tem que aprender a tomar as decisões, você tem que aprender a ter sabedoria, você tem que aprender a agir da maneira correta. Eu não posso tomar decisões por você, eu não posso agir no seu lugar. Você tem que tomar posição nas coisas. Você tem que ter atitude, você tem que agir como um líder que Deus quer que você seja. E não ficar jogando tudo para minhas costas. Então, mas a mulher tem que procurar ajudar o homem a exercer esse papel e não tomar o lugar dele. E começar a mandar e a exercer a liderança na casa, porque senão os papéis se trocam. Outra coisa, respeitando. Como diz em Efésios 5:33, e a esposa respeite ao marido. Por que Paulo escreve isso? Porque às vezes as mulheres se sentem tentadas a desrespeitar a liderança do marido, principalmente quando não concordam com alguma coisa que ele está falando ou está dizendo para ser realizado na família. E aí ela não concorda, o que ela faz? Ela bate de frente muitas vezes, vai contra, começa a brigar, começa a questionar, se levanta, bate o pé, diz que não vai fazer daquele jeito, começa a ter uma briga dentro de casa. Ela começa às vezes a xingar, começa a falar palavrão, começa a dizer um monte de coisa. Ela não respeita a liderança dele. Ela desqualifica ele totalmente. Ela não se submete, ela vai contra, fala um monte de coisa, desobedece, não aceita e acaba às vezes afrontando o marido, desautorizando ele. Por exemplo, o marido diz uma coisa, a mulher vai lá e faz o contrário. O marido quer que ensine os filhos de um jeito, ela vai lá e ensina de outro. Às vezes a mulher acaba humilhando o marido na frente dos outros, falando coisas com ele na frente das outras pessoas, humilhando ele, rebaixando ele na frente das pessoas, tratando ele como se ele não fosse nada, como se ele não exercesse liderança. Então, o que significa respeitar? Não significa a mulher, não significa que ela vai ser uma pessoa sem voz. Sempre baixar a cabeça, nunca falar nada, como era antigamente. Geralmente os homens exerciam uma liderança tão opressora que a mulher não podia nem falar. A mulher não podia nem questionar nada. A mulher não podia nem dar um pio. Tinha que aceitar tudo, fazer tudo que o marido mandasse e não dizer nada. Respeitar não é isso. Respeitar é você dar a sua opinião. Se você não concorda, você questionar. Se você não aceita, você argumentar, você procurar mostrar um melhor caminho. Essa é até a sua função como auxiliadora, é essa. Mostrar um caminho melhor, mostrar uma opção melhor, tentar trazer luz à situação, tentar trazer entendimento.
Mas tudo isso isso pode ser feito com respeito, ou seja, você falando com moderação, com mansidão, sem elevar a voz, sem gritar, sem brigar, sem xingar, simplesmente conversando, argumentando, procurando, olha, amor, será que não era melhor fazer dessa maneira? Será que não seria melhor assim? Será que desse jeito não é bom? As mulheres muitas vezes não sabem o poder que têm. Em vez delas chegarem argumentando, elas chegam brigando, xingando, afrontando, e dessa maneira o homem se sente afrontado, aí é que ele bate o pé e não cede. Mas se as mulheres tivessem mais sabedoria, às vezes, em vez dela chegar afrontando e desrespeitando o marido, ela chegaria se submetendo com mansidão, procurando auxiliar, falando com jeitinho, procurando mostrar da melhor maneira. Olha, eu gostaria muito se você fizesse dessa maneira, seria melhor. E muitas vezes a mulher consegue dobrar o homem, consegue mostrar para ele uma maneira melhor de ver as coisas, de fazer as coisas, de realizar as coisas. Com sabedoria ela consegue fazer isso. Só que muitas mulheres não sabem agir com sabedoria. E bater de frente com o marido, brigar, questionar, levantar a voz, não é a melhor maneira de resolver as coisas. Porque geralmente o homem, quando isso acontece, ele vai sempre ver como insubmissão, como desrespeito, e realmente é. E aí é que ele vai bater o pé e não vai querer fazer a sua vontade. Mas se você procurar com amor, ajudar ele, auxiliando, procurando mostrar um melhor caminho, sem querer passar por cima dele, muitas vezes ele acaba cedendo e fazendo e reconhecendo que você está dando uma opinião boa. E se ele não aceitar, irmão? Se ele não aceitar o que eu estou dizendo, o que é que eu faço? De maneira nenhuma desrespeite ele, brigando, levantando a voz, afrontando, questionando, não. Você já procurou mostrar, já procurou argumentar, ele não está aceitando? Vá orar a Deus. Uma das melhores maneiras da gente conseguir as coisas é orando a Deus. Vá falar com o Papai do Céu, dizendo, Senhor, meu marido não está conseguindo enxergar. Senhor, abre os olhos dele. Ajuda ele a perceber que isso está errado, que não é assim que tem que agir. Mostra para ele, Senhor, dá sabedoria a ele. E se eu estiver errado, mostra para mim, para que eu mude de opinião e possa entender o que ele está falando também. A oração, irmãos, é uma das melhores maneiras de resolver as coisas. Infelizmente, às vezes a gente não usa das armas que Deus nos dá, das armas espirituais, né? Como é que ela exerce sua função de ajudadora também? Administrando com sabedoria a casa e os filhos. Provérbios 31:15 diz assim, falando da mulher virtuosa. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Olha só, era de noite ainda, a mulher já se levantava para distribuir as tarefas na casa. Tito 2, 4 e 5 diz assim, que as mulheres mais idosas devem instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, ou seja, terem bom senso, saberem agir com sabedoria, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, quando ela cumpre bem o seu papel, a palavra de Deus não é blasfemada. Quando a mulher age com sabedoria, quando a mulher age de maneira sensata, de maneira honesta, como boa dona de casa, ela acaba agindo com tanta sabedoria que a palavra de Deus não é blasfemada. E outra coisa interessante também, tem muitas mulheres que pensam assim, eu não vou reconhecer a liderança do meu marido, não vou valorizar ele porque ele não é cristão, ou ele não está agindo como cristão, então eu vou me rebelar, eu vou bater de frente com ele, eu vou contra ele, eu vou questionar, eu vou brigar, eu vou fazer isso, vou armar o barraco, mas eu não vou aceitar nada que ele diga. Isso é uma maneira errada de proceder, porque Jesus ensina lá na carta de Pedro que quando a mulher exerce o seu papel se submetendo ao marido e ganhando ele sem palavras por meio do seu procedimento como mulher cristã, por causa do seu procedimento sábio, como boa dona de casa, como mulher de Deus ajudadora, ela ajuda o marido a perceber qual é a vontade de Deus e ajuda o marido a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa de Deus, por meio do seu procedimento.
Muitas vezes as palavras atrapalham muito mais do que ajudam. Às vezes a mulher pensa que por muito ela falar, por muito ela brigar, por muito ela questionar, ela vai conseguir dobrar o homem para fazer o que ela quer. E muitas vezes é exatamente o contrário. Quanto mais você fala, quanto mais você questiona, quanto mais você briga, mais o homem não vai querer fazer o que você está pedindo. E mais raiva ele vai ter. Agora, quando você deixa de brigar tanto, de questionar tanto, já falou uma vez com mansidão, com sabedoria, ele não quis ouvir, agora haja só com procedimento, sendo uma mulher de Deus, auxiliadora, que se submete, que serve, que ajuda, que cumpre bem o seu papel, que cuida do marido, que supre suas necessidades, que cuida dos filhos, que age como uma mulher de Deus e que fica em oração. E por meio do procedimento, o marido é alcançado, o marido é mudado por meio do procedimento cristão que ele vê na mulher. E é como diz lá em Pedro, ele é ganho sem palavras, só com procedimento. O que a palavra de Deus diz mais? Lá em Provérbios 31, 21 diz: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. No versículo 27 de Provérbios 31 diz assim: atende ao bom andamento de sua casa, não come o pão da preguiça. No 28 diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva. Então a mulher de Deus virtuosa, como fala aqui, ela cuida da sua casa, ela olha pelo bom andamento da casa, sem preguiça, sem fazer corpo mole, né? E os seus filhos, seus maridos a louvam, ou seja, reconhecem, valorizam ela pelo seu procedimento, colocam ela lá em cima, exaltam, não no sentido de exaltar a Deus, mas no sentido de valorizar ela. Porque com o seu procedimento a mulher ganha a admiração do marido, da família, quando ela procede bem, como uma mulher sábia, que cuida da sua casa, que cuida de tudo, independente do marido reconhecer ou valorizar ou não. Mas se você continuar sendo fiel ao que Deus quer que você faça, um dia pode ser que ele valorize. E finalmente, como é que ela exerce sua função? Sendo sábia no falar e no proceder. Provérbios 31, 26 diz que ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. No versículo 29 diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então a mulher que é virtuosa, que serve na sua função de uma maneira agradável a Deus, ela sabe falar com sabedoria, ela tem a bondade nos seus lábios, ela procede virtuosamente, ou seja, ela tem conselhos sábios, ela tem palavras de sabedoria, palavras de Deus na boca. Uma das melhores maneiras da mulher exercer a sua função de auxiliadora é falando com sabedoria, agindo com sabedoria, agindo com bom senso, com mansidão, como uma serva de Deus, no seu procedimento, no seu falar, em tudo que ela faz, ela consegue ser uma bênção para a sua casa. Ela consegue ser uma mulher que edifica a sua casa. Como diz lá em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Se ela sabe falar com sabedoria, se ela sabe agir com sabedoria, como uma verdadeira cristã, com mansidão, com amor, com domínio próprio, sabe como falar, sabe como agir, como proceder. Muitas vezes, por causa dessa maneira de agir, ela consegue ganhar o marido e a família é abençoada, a família cresce. Agora, se a mulher não vê, muitas vezes, o marido agindo como um cristão, ou se ele não é cristão, e aí ela não cumpre o seu papel de auxiliadora, com sabedoria e bom senso, ela acaba destruindo mais ainda a sua família. Porque o marido não cumpre o seu papel, ela também não cumpre o dela, e aí a família fica destruída. Então, você, marido ou esposa, cumpra o seu papel, independente do outro cumprir ou não. Faça a sua parte e você vai ver que muitas vezes o outro vai mudar por causa do seu procedimento. Ao ver a sua fidelidade para com Deus, agindo da maneira correta, o outro vai tomar consciência de que precisa mudar e que precisa lhe valorizar mais.
e vai começar a exercer o papel dele também. Agora, se você entregar os pontos, desistir de ser quem você precisa ser e começar a agir da maneira louca, sem cumprir o seu papel com sabedoria, aí é que o outro vai piorar mais ainda e a família vai afundar na lama e vai caminhar para a destruição. Então, cumpra o seu papel com sabedoria para você ganhar a sua esposa ou ganhar o seu marido e para que a sua família vá bem.